Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo do Evangelho, mas antes a gente vai fazer uma prece singela, tá bom? Agradecendo. Estamos, Senhor, pela oportunidade desse trabalho, que o Senhor possa nos ajudar a compreender esse capítulo tão importante para nós, que o Senhor possa nos abençoar todos que estão participando desse estudo e abençoar principalmente a nossa Casa do Caminho. Que seja em seu nome, em nome de Deus acima de tudo, em nome dos bons espíritos, pedimos a permissão para começar o estudo e a palestra do Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Gente, esse estudo é um estudo lindíssimo e muito importante para a gente, porque ele diz como nós estamos e o que a gente precisa fazer para a nossa evolução espiritual, né? E quem aí não quer evoluir, não é mesmo? Então, é um estudo que além de ser muito bonito, que dá vontade só de ler ele, já é a própria palestra, né? Ele também é um estudo que mexe com a gente. É muito importante a gente acompanhar e vamos lá, vamos começar. O tema desse capítulo 11, é amar o próximo como a si mesmo, né? E ele já começa com esse verbo amar, né? O nome já diz, é um mandamento, né? Ele manda a gente amar. Mas que amor é esse que precisamos desenvolver em nós em busca desse progresso espiritual, né? Como a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer para a gente conseguir chegar a cumprir esse mandamento, né? E parece muito fácil, né? Mas a gente ainda tem muitas coisas dentro de nós que precisamos modificar mas assim, ele é tão bonito esse estudo. Eu vou começar a ler para eu não ficar só falando assim, né? O item que a gente vai estudar hoje é o item 10, né? Vocês estudaram o item 9 na semana passada e hoje é o item 10. E quem fala é Sanson, em 1863. É isso. Antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. E ele fala assim: meus caros condiscípulos. Ele nos dá uma função. Nós somos condiscípulos. Os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai muito para que possais ser amados. Já aqui a gente já começa, a gente já poderia devagar e falar muitas coisas sobre isso, né? Amai muito para que possais ser amados. Né? Se a gente não quer ser julgado, a gente não deve julgar. Se a gente quer ser amado, a gente deve amar.
Então, ele continua: esse pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo o que consola e acalma os sofrimentos de cada dia. Ou antes, praticando essas sábias palavras, vos elevareis de tal maneira acima da matéria que sereis espiritualizados antes do vosso desprendimento terrestre. Então ele traz essa fala, né? Sansão traz essa fala junto com os espíritos de que amai muito para que possais ser amados, né? Consta nessa frase o que consola e acalma os sofrimentos de cada dia. E se a gente praticar essas sábias palavras, a gente vai se elevar acima da matéria e antes do nosso desprendimento terrestre, ou seja, antes de a gente desencarnar, a gente já vai ser espiritualizado. Então, o que a gente precisa fazer é amar muito, né? Mas esse amor, a gente já sabe como a gente deve fazer, né? Eu amo. Eu amo minha família, eu amo. Eu amo. Será que é assim, desse jeito? Já que a gente tem tantos defeitos, né? Que durante muitos séculos aí a gente cultivou esses defeitos. Não, então ele vai dar alguns passos aqui, passo a passo, para a gente para a gente conseguir amar muito, para a gente ser amado. Me lembro que uma vez o Dr. Herman falou para uma pessoa que tinha uma dificuldade na família e era como se essa pessoa tivesse sido muito rejeitada. Ou seja, não foi amada pela família, né? E aí ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar na evangelização infantil e você vai amar muito, muito essas crianças para você ser amada. Então, aquilo eu nunca mais esqueci, aquela lição, já que essa pessoa tinha essas dificuldades de não ter sido amada na sua família, ela tinha que amar muito para ela poder ser amada. Tá aqui no Evangelho, né? E aí já tem uma deixa aí, né? O trabalho no bem faz a gente amar. Mas eu ainda não amo aquelas crianças, né? Ou, sei lá, trabalho de rua. Eu não amo os moradores de rua. Ou seja o trabalho que for, a gente vai estar fazendo um prol do outro, né? Mas primeiro a gente vai por dever, né? Depois, com certeza, a gente vai por amor. Com certeza. Vai tanto por amor que a gente vai dispensar dias de sol, de ir à praia, de ir ao shopping, e a gente vai ter esse compromisso assumido por amor. Então, o trabalho no bem faz a gente amar muito. É muito bom. Continuando. Os estudos espíritas, eu queria tentar ler, mas eu não posso me demorar muito, né?
Os estudos espíritas desenvolveram em nós a compreensão do futuro e assim tendes uma certeza, a de avançar em direção a Deus. Ou seja, a gente sabe que através do futuro, quando ele fala a compreensão do futuro, ele está falando aqui da reencarnação, né? Que através dos tempos a gente vai com o progresso, né? A lei do progresso, a gente vai em direção a Deus. Com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Então, tudo aquilo que a nossa alma, que a gente nem imagina, porque a gente ainda não tem essa condição, mas a nossa alma pode alcançar, a gente vai conseguir quando a gente vai em direção a Deus. Assim sendo, deveis vos elevar bem alto, para que possais julgar sem as influências da matéria. Opa, olha isso. Ele já começa aqui. Eu já vou deixar marcado. Julgar, a gente deve elevar nosso pensamento para a gente julgar sem as influências da matéria, não condenando o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. Por que a gente deve dirigir nosso pensamento a Deus? Deus não julga a gente. Deus nos ama. Olha aí o amor. Deus nos ama, Ele não julga a gente. Ele nos educa. Então, por que a gente vai julgar? Então, na hora da gente apontar o dedo, a gente deve pensar em Deus. E se a gente não consegue deixar de julgar, pelo menos que a gente esqueça desse assunto. Não, eu não quero nem pensar então nisso, porque eu ainda não sei fazer isso, eu ainda julgo. Mas que a gente faça um esforço para a gente não julgar. Né? Ainda é muito característico nosso esse tipo de julgamento, esse tipo de atitude, que é apontar para o próximo. A gente aponta para o próximo, mas esquece de ver o nosso, né? Então, ele já deixa um ponto para a gente aprender. Elevar o pensamento na hora de julgar o próximo, elevar o pensamento a Deus, né? Pensar, Jesus faria isso? E aí ele continua no próximo capítulo, no próximo parágrafo. Amar, no sentido mais profundo da palavra, é ser leal, olha aí, mais dicas pra gente. É ser leal, honesto, é o mínimo, né? Honestidade é o mínimo. Consciencioso, para fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Então, a gente tem que ter a consciência de que aquilo que eu estou fazendo para o outro, ou não estou fazendo para o outro, é o que eu gostaria que fizessem ou não fizessem por mim. Isso é muito, assim, essa receitinha de bolo é muito importante e a gente deveria escrever em tudo que é lugar da nossa casa, deixar na geladeira, deixar no nosso espelho do banheiro, enfim, deixar como lembrete, fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria ou gostaria que fizesse por nós. Então, são mais passos que ele dá, Sansão dá, deixa aqui pra gente, para que a gente possa aprender sobre esse amor, né? Que a gente tem que aprender.
que a gente ainda não ama. É procurar à sua volta a razão íntima de todas as dores que oprimem vossos irmãos. Então, a gente deve pensar se aquele irmão está passando por uma dificuldade, a gente gostaria de estar passando por essa dificuldade. Como eu posso ajudar? Como eu posso consolar? Como eu posso confortar? Né? Como eu posso fazer para aquela pessoa que está sendo oprimida, que está sofrendo, o que eu posso fazer para que essa pessoa não passe por isso, ou se eu não tenho como impedir o sofrimento, mas que eu possa aliviar, né? E ele coloca vossos irmãos vossos irmãos, que oprimem vossos irmãos. Então ele fala dos nossos irmãos, ele coloca a nossa paternidade divina aqui em jogo, para levar-lhes um alívio, é olhar a grande família humana como a sua. A gente não gostaria que fizesse para o nosso irmão de sangue alguma coisa ruim? Quando a gente vê o nosso irmão de sangue, alguém da nossa família, né, um filho, um parente, uma mãe, a gente quer ajudar, a gente quer aliviar, né? Então a gente tem que enxergar como todos da nossa família. A gente já está preparado para amar a humanidade inteira? Porque é isso que ele está dizendo aqui, né? Ele fala, é olhar a grande família humana como a sua, porque essa família vós ireis encontrá-la em uma outra época. A gente vai se renovar mais uma vez ele traz a reencarnação, se renovar, e não adianta, se eu não amo hoje o pessoal de tal país, sei lá, eu vou ter que amar em algum momento, porque essa é a minha família, em Deus. Eles são meus irmãos, né? Então, como eu posso aliviar? De que forma eu posso aliviar, né? Não julgando, né? Orando por aqueles que estão sofrendo em algum lugar, seja numa guerra, seja na fome, seja numa catástrofe. A gente tem meios de levar o nosso amor através do nosso pensamento, através do nosso coração, da nossa oração. A gente tem meios de fazer isso, né? E aí ele fala, em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são da mesma forma que vós, filhos de Deus, marcados na fronte que se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis negar aos vossos irmãos o que Deus tão liberalmente vos deu, porquanto vós também seríeis bem felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo que tendes necessidade. Se eu estou passando por uma necessidade e eu recebo auxílio, amparo, como já recebi muitas vezes, né? Eu tenho que pensar e fazer isso pelo outro. É isso que eu preciso fazer. Porque isso é o que fizeram por mim. Então, a gente tem que fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós. Isso em toda a humanidade. Para todos os sofrimentos, portanto, dai uma palavra de esperança e de apoio, a fim
de que sejais todo amor, todo justiça. É muito bonito, né? Eu vou ler de novo essa frase que está aqui marcada. Para todos os sofrimentos, portanto, dai uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Abençoa com todo amor que você puder do seu coração. E se por um acaso você não tem condições de falar com aquela pessoa porque é alguém do outro lado do mundo, abençoa. Abençoa com todo o amor que você tiver no seu coração. Eleva o seu pensamento e abençoa. Acreditais que estas sábias palavras, amai muito para seres amados, farão o seu caminho. Elas são revolucionárias e seguem uma rota fixa invariável. Ou seja, nós temos um gráfico, vou fazer assim que é assim que vai sair, um gráfico. E para a gente seguir o caminho, dizem que Jesus foi reto, né? Ele seguiu o caminho reto, é o caminho do amor. A gente fica aqui, ó, enrolando, a gente anda um pouquinho, volta e fica todo enrolado. E ele diz que essas palavras, eles faz a gente seguir, elas são revolucionárias e faz a gente seguir uma rota fixa, invariável. Então, se a gente conseguir aprender isso, a gente vai conseguir seguir reto em direção a Deus. Olha a importância desse capítulo. Vós, porém, que me ouves, já adquiristes qualidades, pois sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Então, ele está dizendo que nós somos, mais uma vez ele fala da reencarnação. Ele diz que nós somos melhores agora do que há 100 anos atrás. Então, e aí ele vai dizer por quê, né? Porque na realidade a gente vos modificastes de tal forma para melhor que atualmente aceitais sem contestar uma série de novas ideias sobre a liberdade e fraternidade. Ou seja, há 100 anos atrás eu não aceitava uma série de ideias, eu tinha meu pensamento inflexível e muito mais tacanho do que hoje. Então, quer dizer que através da reencarnação, a gente vai melhorando a cada reencarnação. É muito importante. Por isso que ele fala aqui nesse capítulo toda hora sobre a reencarnação, né? Ele fala da doutrina espírita, muitas vezes do espiritismo, trazendo a importância da reencarnação. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que hoje ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Hoje que o movimento espírita deu um grande passo, observais com que rapidez ideias de justiça e de renovação contidas nas mensagens dos espíritos são aceitas por grande parte do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem ao que há de divino em vós, ou seja, tudo que a doutrina espírita traz, a reencarnação, esses mandamentos de amar o próximo como a si mesmo, né, de amar a Deus, isso tudo está na nossa consciência. A gente já tem dentro de nós tudo isso.
esse germe divino, né? E então, aos pouquinhos, com a reencarnação e com o movimento espírita, vai sendo mais fácil, né? A lei do progresso, tem aí o livro dos Espíritos que fala, né? Ele fala até aqui embaixo do livro dos Espíritos, ele fala da lei do progresso, que a gente não tem para onde ir, a gente só vai progredir. Então, só que é o seguinte, a gente pode progredir na dor ou no amor. Então, a gente precisa aprender a amar os nossos irmãos para que a gente não sofra, já que a gente está tendo a oportunidade de conhecer todos esses ensinamentos, né? Isso é um item, já foram outros 9 itens desse capítulo, né? Tirando o Evangelho inteiro, mas que fala sobre esse mandamento. Então, a gente já tem condições de fazer isso, senão não chegaria para a gente essa informação. É que essas ideias correspondem ao que há divino em vós. É que estáis preparados por uma semeadura fecunda, a do século passado, que implantou na sociedade as grandes ideias do progresso. Isso ele fala lá atrás. Então, a gente já tem condição, sim, de aprender. Então, se ele fala do século passado, né, ele estava... a gente já nesse século, que já se passaram 2 séculos, a gente já tem condições, sim, de entender e de fazer isso. Não, pode não ser fácil, porque a gente ainda tem um egoísmo e o orgulho muito enraizado, mas a gente tem que largar a mão disso. Ou a gente vai mudar quando, né? Como tudo se encadeia sob a vontade divina, todas as lições recebidas e aceitas farão parte dessa troca universal de amor ao próximo. Então, será uma troca universal de amor ao próximo. Olha que bonito. Por ele, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, através das reencarnações, pode não ser agora, mas isso vai acontecer, darão as mãos uns aos outros de todos os confins do planeta e se reunirão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas e desavenças entre os povos. Ou seja, não haverá mais guerra, não haverá mais fome, o nosso irmão mais fraco será fortalecido pelo irmão mais forte. Isso vai acontecer por causa da lei de progresso. A gente tem que ter essa certeza. Se a gente acredita nessa doutrina espírita, se a gente acredita em Deus, Deus nos criou para isso aqui. Ele nos criou para esse amor. Então, é exatamente o que vai acontecer. A gente vai dar as mãos a todos os nossos irmãos em Deus e acabar com as injustiças, né? E as desavenças dos povos, né? Então é uma fala de Sansão que nos dá muita esperança, né? Porque hoje a gente vê muitas coisas ruins acontecendo, mas o planeta está em mudança. O planeta está em mudança e a gente que está tendo a oportunidade de ouvir e aprender isso, a gente realmente precisa modificar.
Eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra, que ele fala que a gente poderia errar menos 80% se a gente tivesse mais amor ao próximo, se a gente fizesse ao outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse por nós, né? Que a gente gostaria que fizesse por nós, ou não gostaria que fizesse por nós. Então, a gente já tem condição de fazer, a gente já tem condição a gente já aceita a reencarnação, a gente já aceita o amor, a gente já está aprendendo a não julgar, a elevar os nossos pensamentos, a estar conectado em Deus, estar conectado em Jesus, que foi Ele que nos trouxe, nos deixou essa doutrina espírita, né? Afinal de contas, Ele é o governador desse planeta, que nos ama muito, né? Então, vamos pensar no planeta como, na humanidade, como irmãos em Deus e pensar nesse amor universal, nesse amor divino e amar muito para a gente ser amado, tá bom? Era isso que eu queria deixar. É um estudo muito bonito que mexeu muito comigo, e eu espero que vocês estejam também mexidos. Eu penso que se ele diz que eu já tenho condição de amar, eu quero correr para aprender a fazer logo isso, né? Fazer exatamente isso esse passo a passo que ele deixa pra gente, porque tá tudo mastigadinho aqui, né? Na doutrina espírita. Então, que a gente possa fazer isso, aproveitar que a gente tem uma casa espírita, que a gente tem bastante trabalho para fazer, se candidatar aos trabalhos, estudar bastante, porque o estudo modifica a gente, né? A gente vai lá, toma passe, mas o estudo e o trabalho modifica muito a gente, então a gente tem ferramentas para que a gente consiga aprender a amar o próximo como a si mesmo, tá bom? E assim a gente finaliza o amor, o tema amor desse capítulo, tá bom? Eu espero que vocês, quem puder, dê uma lida, porque realmente esse capítulo, não só o capítulo, mas cada item desse capítulo é brilhante, tá? Eu agradeço aí a compreensão e agradeço também por vocês terem assistido a nossa palestra e que todos vocês possam ser abençoados, tá bom? Tchau, tchau.